Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. Hoje eu tenho aqui o privilégio de receber um grande amigo, um cara que eu admiro demais e que eu tava louco para trazer para que você pudesse conhecer. Tá aqui comigo hoje Paulo Camargo, que foi CEO do McDonald's, que foi CEO do Burger King e de outras grandes empresas que você vai descobrir agora. Seja bem-vindo, Paulo. Ô Marcelo, primeiro, uma satisfação enorme. A gente já tinha falado sobre essa oportunidade, eu estava ansioso para estar aqui. Primeiro para estar ao seu lado, te dar um abraço, já dei um abraço, mas especialmente falar com a audiência que é super qualificada. A gente já teve junto nos seus eventos, sabe? Sim. A qualidade desses profissionais, desses empreendedores. Então, estamos aqui, obrigado. Obrigado a você, Paulo, que já teve a oportunidade de palestrar em um dos meus eventos, já teve a oportunidade de estar com alguns grupos que eu conduzo, enfim, para mim hoje é um privilégio. Mas vamos lá, vamos direto. Paulo, como é que a gente chega a uma posição de executivo tão importante, né? CEO do McDonald's no Brasil só tem um. Eu tenho certeza que você teve um background muito importante. Me conta uma coisa, você frequentou as melhores escolas, você vem de uma família rica, como é que é isso? Não. Porque é isso que a gente bem espera, provocativo. Né? Cara, é muito legal isso, porque a probabilidade de um cara com a minha origem, na periferia de São Paulo, de chegar a uma posição de CEO de grandes organizações, ela estatisticamente é ínfima, né? Então, eu agradeço a Deus, primeiramente, todos os dias, aos líderes que eu tive, que me deram a oportunidade. A gente trabalha muito, mas também tem que ter sorte, né? E eu estou falando não a sorte de que vai ganhar na loteria ou coisas assim, que isso eu já desisti, mas a sorte de encontrar pessoas que te desenvolvam. Verdade. E acho que eu tive a sorte de encontrar grandes líderes, né? A matéria-prima existe, mas se não houver alguém que saiba lapidá-la, não funciona. Então, contando muito rapidamente, infância humilde, periferia de São Paulo, de uma cidade que se chama Carapicuíba, né? Eu nasci em Osasco e tem um monte de hamburgueria lá, então o pessoal de Osasco, de Carapicuíba também, você sabe com o que eu tô falando aqui, abriu mais uma lá, muito legal. Cara, eu gosto de falar da cidade porque, primeiro eu faço uma brincadeira aí, tá? Você conhece Carapicuíba? Sim. Conhece? Sim. Tem gente que não conhece. O nome da cidade é feio, Carapicuíba, não é? Mas é que você não conhece a cidade ainda. Não me coloque em situação difícil, não. E eu brinco assim, mas só pode brincar com Carapicuíba quem é de Carapicuíba, né? Senão, porque além de carapicuibano aí, eu sou corintiano, então toma cuidado com os manos aqui. Mas brincadeiras à parte, a minha vila era o meu ecossistema, né? Então, quando a gente ia para São Paulo, uma família de 6 filhos, humilde, que passou uns perrengues aí complicados aí, na palestra a gente conta isso, você está acostumado a ouvir, mas em algum momento dá um unlocking the potential, né? E hoje eu me considero assim, eu sou um cara que virou um especialista em desenvolver pessoas, e quando você faz isso com as pessoas, com CPFs, você faz também com o CNPJ. Então, desenvolver e desbloquear o potencial das pessoas e, por consequência, das empresas também que eu trabalho. Mas isso começou comigo, né? Essa acho que é a beleza desse negócio. Porque se eu volto lá para trás, é o 6º filho, Dona Delfina, seu Pedro. Eu me lembro até hoje, Dona Delfina levando os 6 filhos de ônibus. Imagina aquela escadinha, gente, sabe? Aquela senhora era uma guerreira, realmente costureira de mão cheia. Então, essas são as coisas que vêm à minha cabeça. Não estava escrito que eu ia ser CEO de jeito nenhum. Sua mãe era costureira? Costureira. E o que fazia o seu pai? Meu pai, ele tinha um pequeno negócio que eu ajudei a crescer, de uma assistência técnica. Quem é de Barueri aí ficava na rua Campos Sales, chamava Eletrônica Central, né? E com meu pai, depois nós abrimos... Eu também entrei no negócio, né? Fui fazer técnico eletrônica. Então, eu sempre estudei escola pública. Né? Quando você fala das melhores escolas, no final a gente foi fazer um pouco de Harvard, um pouco de IESE, um pouco de Wharton, mas isso já é velho aqui, né? Na verdade, é escola pública no começo. Eu tive, acho que a sorte também, mais uma vez, de estudar numa boa escola pública, que é o SESI de Carapicuíba. Depois, eu fui fazer técnico em eletrônica para ajudar o meu pai. E aí abrimos a segunda, a terceira, a quarta. Então, o negócio foi prosperando.
E aí foi, cara. Mas é isso. Acho que não estava escrito em lugar nenhum que eu seria CEO. Era pouco provável que se eu dissesse naquele momento que eu seria, alguém acreditasse nisso. Mas acabou, por diferentes razões, dando certo. Ô Paulo, eu não tenho esse número aqui, mas eu já vi esse número em vários lugares, que é tão improvável que a grande maioria dos CEOs no mundo vem de uma escolaridade muito, muito boa, muito forte. Enfim, era realmente muito improvável, né? Então foi o que você colocou aí como uma bênção de Deus, na minha visão, um pouco de oportunidade e, claro, muito mérito que você teve de buscar isso. Eu sei que na sua trajetória também teve uma passagem pelo Exército, é isso? Exatamente. E esse foi um outro gatilho importante. Na época do alistamento militar, a gente tem um serviço militar quase que alternativo, não é assim que se chama, para universitários, quando está naquela fase ali de terminar o ensino médio e ir para a universidade, que se chama CPOR, né? E eu fiz o CPOR em São Paulo. Então, é uma escola em que você, quando termina aquele ano de serviço militar obrigatório, então foi o meu primeiro ano, você, inclusive, se quiser, e se tiver vaga, e foi bem, e for convidado, você pode retornar, e eu fiquei mais 4 anos. Então, fiquei 5 anos no Exército, que para mim, aquele jovem tenente Camargo, né, normalmente é o nome de guerra que se usa, teve a primeira oportunidade, com todas as suas inseguranças, com todas as suas vulnerabilidades, de ter a hierarquia disciplina do seu lado, para lhe ajudar a superar essa primeira fase. Então, nessa fase, hoje, você já viu, né, fazendo palestra para centenas de pessoas como você junta, e talvez a maior que eu já fiz foi para 16 mil pessoas. Uau! E toda vez dá um piriri aí, tem que ir no banheiro rápido, aquelas coisas, mas a gente vai acostumando. É verdade. Mas esse garoto, aos 18 anos, ele era incapaz de falar para mais de 3 pessoas, porque eu ficava nervoso, ficava vermelho, a voz embargava, né? Sim. Então, eu fui superando esses medos de como falar em público, né? Lendo os livros, fazendo os cursos. Só que eu não tinha dinheiro para fazer o curso. Essa é uma história interessante. Naquela época, tinha o professor Reinaldo Polito, que escreveu vários livros, era o grande formador de pessoas para falar em público. E ele tinha um curso. Eu fui 2 vezes no curso, na primeira aula grátis. Na terceira eu entrei de novo, o pessoal falou, você já veio aqui 2 vezes? Eu falei, pô, mas é que é grátis, né? Cara, eu acho que a gente tem que se virar. Eu conto essas histórias, para você que tá me ouvindo aí, não interessa de onde você veio, sim para onde você vai. Sim. Né? E o Exército foi muito importante porque me ajudou a entender a importância da disciplina, a importância do processo, a importância de planejar para fazer bem, para fazer uma só vez. Né? E depois eu fui experimentar isso em outras organizações. Sem dúvida, o McDonald's também foi uma grande escola nesse sentido. Essa é um pouco a história. Paulo, que surpreendente, né? Mais uma vez, ter tido essa infância que você nos conta, depois passar pelo serviço militar. Em que momento você imaginou que você poderia ter uma carreira executiva? Quando eu saí do Exército, eu fui participar de um programa de trainees, né? Então, eu primeiro tinha que passar na porra do programa de trainees, que eram pouquíssimas vagas, e eu tinha já uma experiência prévia como gerente, vamos chamar assim, porque no Exército eu fiz intendência. Intendência, para quem não conhece aí, no tempo de guerra, tem infantaria, cavalaria, artilharia. No tempo de guerra, ela cuida da logística da guerra. Ela faz com que os produtos se movimentem, desde fardamento, comida, munição, no campo no teatro de operações. Né? Em tempos de paz, graças a Deus, a gente cuida da parte administrativa do Exército. Tipo um gerente de compras, um gerente financeiro, um gerente do serviço de alimentação. A minha história com a alimentação começou aí. Eu cuidava do serviço de alimentação e naquela época o CPOR era considerada a melhor comida de São Paulo, né? Então eu tenho orgulho de falar isso e me lembro dos soldados, cabos, sargentos, funcionários civis que me ajudaram naquele período, que foi muito legal e muito transformacional para mim também. Mas onde eu quero chegar com isso, cara? O Exército, ele permitiu que eu tivesse o primeiro momento de entender a importância de fazer bem feito. E a gente entende, Paulo, que a nossa vida, né, ela é uma coleção de experiências. Tenho certeza que esse período que você trabalhou junto ao seu pai, esse período da infância que você presenciou ali, uma luta muito grande dos seus pais,
esse período do exército, tudo isso contribuiu depois para tudo que você desenvolveu ao longo da sua carreira. E agora, falando sobre o que eu tenho certeza que as pessoas estão super curiosas, é assim, você é um cara que mudou a cara do McDonald's em vários aspectos. Você trouxe uma transformação, uma inovação muito grande para uma marca que, apesar de ter um tamanho gigante, a gente presenciou no Brasil. Para quem não sabe, o McDonald's em algum momento chegou a perder ali o primeiro lugar para uma marca concorrente e em seguida ele conseguiu retomar através de um baita trabalho que vocês fizeram lá. Paulo, queria entender um pouquinho como é que foi essa mudança. O McDonald's tinha aquela carinha com aquele telhadinho chinês, né? E aí a gente pôde presenciar uma mudança de marca mesmo, muito grande, uma mudança nos aspectos de ambiente, até o nome, né? Mas a gente vai falar. Eu quero entender um pouquinho como é que foram essas mudanças, porque imagino que muito difícil, porque uma franquia mundial não é simplesmente quero mudar isso e as coisas acontecem, né? Eu vou guardar esse negócio do McDonald's para daqui a pouco, porque na pergunta anterior eu não complementei toda a resposta. E eu fiquei pensando aqui que eu estava devendo. Antes de McDonald's, eu fui pro programa de trainees. Sim. Lá da PepsiCo. Tá. A PepsiCo, naquele momento, era dona, obviamente, de Pepsi, de bebidas, de Elma Chips. A minha carteira profissional começa com Elma Chips. E, essa eu não sabia. E de restaurantes, né? Pizza Hut, KFC e Taco Bell naquela oportunidade. Depois ela muda para Tricon. Depois ela muda para Yum Brands, que atualmente é essa dona das marcas. Sim. E naquela oportunidade, eu vou para o programa de trainees. Passo só 3 trainees, são enviados para os Estados Unidos. Eu fico alguns meses lá. Tem uma história super interessante do inglês, aí depois a gente pode falar se você quiser. Mas o mais legal foram 7 anos trabalhando em diferentes países, né? Então foi a primeira escola corporativa em que eu, um dia, tive uma conversa com um diretor de marketing, Ricardo Rubini. Se o Rubini estiver ouvindo a gente aí, um grande profissional e amigo, e eu falei para ele assim, eu vou ser um generalista. E o Rubini era um puta marqueteiro, né? Era o diretor de marketing naquela época da Pizza Hut. Ele olha para mim e fala assim, decisão corajosa, mas perigosa. Então, respondendo a sua pergunta anterior, o CEO, ele é um cara que ele não necessariamente é bom numa determinada coisa. E eu defini que eu não seria o melhor em determinada coisa. Que eu seria mediano, mas que eu saberia muitas coisas. Desde operações, de recursos humanos, de treinamento, de logística, de finanças, de comunicação, de marketing e assim por diante. Então, essa foi a primeira abordagem que aquele garoto ali de 20 e poucos anos falou assim, cara, eu vou ser CEO e tal, espero que aconteça antes dos 40, e coincidência ou não, tá? Aos 40 anos eu tive minha primeira posição de CEO na Espanha, liderando a Iron Mountain da Espanha. Então foi isso, ali eu falei, cara, eu vou ser generalista, né? E vou juntar pessoas melhores do que eu. Olha que legal isso aí. Para mim, a principal função do líder é desenvolver novos líderes. E aceitar suas vulnerabilidades e juntar pessoas, contratar pessoas melhores do que você, que em equipe desenvolvam, performam de uma maneira excepcional. Então, um pouco essa história. Agora eu vou voltar para o McDonald's. Tá bom. Então, foi PepsiCo. Eu passei um tempo trabalhando no Chile com PepsiCo. Eu mudei para uma cadeia de drugstores que se chamava Farmácias Almada. Depois eu vou para Iron Mountain. Fico metade do tempo no Brasil, metade do tempo na Espanha. A Iron Mountain é um negócio business to business, de proteção de informação. Aí foi uma experiência sensacional, porque uma expatriação na Espanha com filhos, né? E um dia, o McDonald's, aqui do Brasil, decide que a Arcos Dourados, que é a operadora da marca McDonald's, que ela buscava um profissional que tivesse uma experiência parecida com essa minha. Que tinha trabalhado no varejo, que tinha sido líder de um grande negócio e até que pudesse ter trabalhado já no setor de alimentação. Então eu volto para o Brasil, né? Sou repatriado no Brasil e, curiosamente, eu fico 1 ano em treinamento. 1 ano, Marcelo. 1 ano em treinamento, fritando a batatinha mais famosa do mundo, limpando o banheiro, passando por todas as posições, né? De atendente, de gerente de plantão, de gerente de restaurante, de consultor de operações, de consultor de franquia, de consultor de manutenção, de marketing, todas as posições possíveis, diretor de operações, até assumir a vice-presidência de operações. Foi um período completo de 1 ano. Olha só, Paulo, eu preciso fazer uma pausa aqui, porque, galera, esse é um baita aprendizado. Depois que eu conheci o Paulo,
eu tive a oportunidade de contratar um gerente geral e depois de entender exatamente o que a McDonald's faz, eu executei isso no meu restaurante. O que eu quero dizer? Quando eu contratei esse gerente, a primeira coisa que eu fiz foi dar um uniforme de faxina para ele. E eu disse, você precisa saber exatamente o que faz hoje um profissional que trabalha na limpeza dos nossos restaurantes. E aí ele falou, pô, Marani, mas isso eu já sei, ou se eu acompanhar aqui a jornada dele durante um dia, eu vou saber. Eu vou falar, mas você não sabe como ele se sente. E eu preciso que você saiba. Eu quero que você identifique quais são as dificuldades dele. E então ele passou, sim, pelo cargo por alguns dias, né? Diferente da McDonald's, a gente não tem a oportunidade de deixar um profissional um ano em treinamento, mas a minha provocação para você é: será que o seu líder entende como se sentem as pessoas em todas as posições? Esse cara que foi o Alexander passou pela limpeza, passou pelo atendimento ao cliente pelo telefone, passou pelo atendimento ao cliente na frente de loja, passou pela posição de auxiliar de cozinha, passou pela posição de copa, de garçom, até que em pouco mais de 1 mês e meio ele estava preparado para assumir essa gerência. Então, Paulo, eu acho um golaço pelo menos essa ideia para o operador independente. É difícil fazer isso, mas que o líder precisa saber fazer tudo, né? Eu acho que não tem como liderar de verdade sem ter propriedade para falar sobre o assunto, né? E a Arcos Dourados me deu essa oportunidade. Eu confesso até que no início foi difícil de compreender porque que precisava de tanto tempo. Sim. Mas eles tinham planos ambiciosos para mim, que acabaram se concretizando depois, né? Tá. Então tem que ter paciência, tem que realmente repetir várias vezes. Eu acho que mais do que também só saber as coisas é repetir inúmeras vezes a mesma atividade até você se tornar excelente naquilo e poder, inclusive, ajudar o seu colaborador dando detalhes. E pode ser a quantidade de sal na McFritas, né? Pode ser o tempo de cocção exato do hambúrguer. Pode ser como medir a temperatura desse hambúrguer. Pode entender a diferença entre uma bactéria e um vírus para que ele compreenda a importância de lavar, de higienizar, de sanitizar. Então, eu me tornei um especialista, sim, em processos. Eu me tornei especialista em procedimentos. Eu me tornei especialista em playbooks. Mas mais do que isso, Marcelo. Aquele 1 ano, eu me tornei especialista em gente. Eu passei 1 ano estudando e observando as pessoas. Eu passei 1 ano estudando e observando as coisas boas, e especialmente as que não eram tão boas, porque o McDonald's não vivia um bom momento. Você citou algumas coisas aí. E como é que a gente ia recuperar, inclusive, o orgulho de fazer parte daquela marca. E a gente fez isso alguns anos depois, quando eu tive a oportunidade de liderar essa organização. E que tipo de dificuldade você passou nessa época, Paulo? O que você conseguiu identificar nessa época que eu imagino que você conseguiu enxergar muitas coisas, acabou de nos dizer que se transformou em especialista em pessoas. Quais foram as dificuldades que você identificou? Vamos lá, de novo. 6 meses eu fiquei num mesmo restaurante. Alan foi o meu grande gerente ali, foi o cara que me treinou. Alan, tenho certeza que você está me ouvindo aí. Ele era o gerente do restaurante e eu fui treinado para assumir por algum tempo a posição dele. Sim. E para isso você tem que contar inventário, você tem que descobrir o que aconteceu com o seu CMV, como é que está o seu DRE, onde é que estão as oportunidades de melhoria. Então, 6 meses num restaurante. Depois eu saí daquele restaurante e fui passando por diferentes restaurantes, diferentes posições, como eu já comentei, né? Eu diria que os primeiros 6 meses foram importantíssimos para que as pessoas me contassem, sem nenhum tipo de filtro, o que é que estava rolando. Eu vou te explicar agora. Eu passei 6 meses, praticamente todos eles, até o 5º mês, sem que as pessoas soubessem quem eu era. Sem que as pessoas soubessem que o meu crachá, que a minha carteira profissional era de vice-presidente de operações. Verdade. Eu já tinha o título, eu já tinha o salário, eu não tomava as decisões, eu estava sendo treinado e por 5 meses a orientação foi: Paulo, não comente, quando perguntarem quem você é, fala que você é um trainee, que é do escritório, que está aprendendo... Que demais, cara. Sabe aquele lance, Marcelão, do chefe secreto? Sabe aquele programa Chefe Secreto? Que tem na televisão? The Undercover Boss, né? Americano. Era isso, cara.
Então eu fiquei, os primeiros dias, né, o pessoal ficou olhando pra mim. Essa parte da história eu perdi, eu não apliquei dessa forma no meu restaurante. Mas conta aí. Então, cara, você imagina que eu almoçava com os meninos e eu via as coisas boas e as coisas ruins. Sim. Eu ouvia que eles não entendiam, por exemplo, o seu olerite. Não entendiam, né? E tinha uma oportunidade tremenda para resolver aquelas coisas quando eu pudesse. Uau. Eu entendia que, por mais que a gente achasse que estava fazendo as coisas certas, lá naquela época se servia uma salada diferente lá para atender os aspectos nutricionais do programa de alimentação do trabalho, mas ele não gostava daquilo. Aliás, vou te contar, eu não sei quem foi, mas teve um dia lá que tinha umas 30 gramas de ervilha na salada. Deve ser um tarado por ervilha que fez aquilo. Os caras olhavam para mim e falavam assim, eu não sei quem fez isso aqui, porque eu não como tanta ervilha. E eu fui anotando tudo isso. Isso foi um caderninho, cara, manuscrito de 23 páginas. Sim. De coisas que, cara, quando eu tiver oportunidade, eu vou atacar cada uma dessas coisas com planos de ações. Nenhum problema resiste a um bom plano de ação. Nenhum problema resiste a um bom plano de ação. Não tinha problemas, tinha que solucionar. A verdade é que os 23 páginas, nem tudo aquilo eu fiz. Porque algumas depois, quando eu assumi, não faziam sentido. Ou eu descobri que não eram tão lógicas assim. Mas foi assim, cara. Foi estando lá nas trincheiras, foi estando lá no chão, é que a gente realmente entende o que é que tem que ser feito. Ouvindo o cliente, ouvindo os colaboradores, que é o seu principal cliente, né? Paulo, eu imagino quanta coisa você aprendeu. Imagina que eu quero te contar uma coisa, talvez eu não tive oportunidade. Em 2007, eu me formei em ciência da computação e conversando com meu pai, eu não tinha tanta aptidão para isso, tinha outras pessoas bem melhores do que eu nisso, e o prometido na minha casa era que se eu conseguisse me formar, eu ganharia um carro. E logo quando eu me formei, o meu pai veio conversar, era para eu ganhar um carro popular ali na época, um Gol. E aí eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a grana e vou viajar, eu preciso estudar mais, eu preciso ser um cara melhor. Cara, todos os meus colegas de faculdade eram melhores do que eu em computação, os caras programavam melhor, os caras entendiam mais de infraestrutura. E aí, meu pai topou essa, só que o dinheiro do carro eu conseguia pagar a passagem, conseguia pagar a escola de inglês por 3 meses e conseguia pagar um curso específico de computação que era muito curto ali. E o resto do ano eu precisaria trabalhar para conseguir, de fato, me manter. E aí a única coisa que eu sabia fazer nessa época, de fato, era trabalhar com restaurantes, porque eu vivia a vida toda em um restaurante. E perceba, Paulo, nessa época talvez eu tenha tido o meu maior aprendizado, porque até então eu era filho do dono. Quando eu entrava nos restaurantes do meu pai, eu era sempre o filho do dono. Então as pessoas já me conheciam, elas não tinham a liberdade de falar essas coisas que você me contou. E ali eu tive uma grande escola, porque eu comecei como washing up. Então eu fazia a higienização, lavava copo, lavava prato. E aí eu tive muito contato com funcionários e ali eu entendia o que eles faziam de fato, que era assim, porra, eu não gosto desse gerente, vamos combinar todo mundo de faltar? E eu, como tinha a dor do dono, eu falava, gente, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso não. Quem vai trabalhar aqui amanhã? A gente não pode fazer isso, a gente pode reunir com eles, tentar entender se a gente pode colocar as melhorias, e ninguém queria me escutar. E aí, em algum momento, a galera falava no rádio, olha, vamos descer lá para a câmara frigorífica, porque o fulano vai servir uma comida que ele fez pra gente, e dentro da câmara não dá para ver as câmeras internas. E eu falava, meu Deus, os caras estão querendo furtar o restaurante. Então ali, Paulo, para mim foi um baita aprendizado, porque ali eu era só um washing up. Então eu consegui entender como os funcionários trabalham, o que eles sentiam de verdade, quando eles não eram bem liderados, como é que eles conseguiam externalizar isso. E para mim foi um ano que, obviamente, depois eu fui subindo, me tornei ali garçom, passei a trabalhar no catering, entre outras coisas. Então, como eu fiz várias funções e pude perceber ambientes diferentes, eu trabalhei em 5 restaurantes diferentes, para mim foi uma baita escola. Então, nem todo dono de restaurante tem essa oportunidade que a gente tem, mas eventualmente vale pelo menos trabalhar pesquisa de clima, escutar o que os caras querem como melhoria no seu restaurante, como qualidade de vida para eles, ou ainda como é que deveria ser essa lida. Você concorda que escutar o colaborador é algo que faz muita diferença no negócio? É essencial. E você lembrou de várias coisas aí, e quando você começou a contar, eu também lembrei
dessas oportunidades em que eu almoçava, né? E às vezes saía com a galera para entender o que eles estavam falando. E eu me lembro bem. Alguém falava assim, putz, amanhã o gerente de plantão é fulano. Eu acho que eu não venho. Exatamente isso que você falou, né? Então, esse fulano depois foi, quando eu tive a oportunidade, assumi a liderança, nós retreinamos todo mundo. Nós retreinamos as pessoas nos aspectos relacionados à liderança. A liderança do comando e controle, ela foi muito importante por muito tempo, mas a verdade é que evoluiu o colaborador, evoluiu a forma como ele pensa e o comando e controle ficou para trás. Hoje você precisa buscar elementos de engajamento da sua galera. E a maneira, para mim, mais lógica de fazer isso é você criar significado para as tarefas. Sim. A pessoa tem que entender que lavar o prato, que lavar o copo, que limpar o banheiro, não é só lavar o copo, lavar o prato, limpar a mesa. Que quando eu limpo essa mesa aqui, se fosse a mesa de um restaurante, eu estou promovendo a higienização. Primeiro, ele tem que entender o porquê. O que é a higienização? Vai explicar para ele, mostra, né, literalmente a diferença entre uma bactéria e um vírus. E quando ele faz isso, ele está protegendo a saúde das pessoas. Olha que legal. E aí você começa a explicar que uma pessoa poderia ter alguma enfermidade e que ela poderia adquirir ou piorar uma enfermidade que ela possui. Começa a entender a importância da limpeza da mesa. Não é limpar por limpar, é simplesmente com amor, né? Eu costumo dizer que servir, Marcelo, é um ato de amor. E quem está falando isso é um cara que teve dificuldades, como falar eu te amo até os seus 35 anos, se der tempo a gente conta essa história. Servir é um ato de amor. Quando você descobre que só você pode fazer as coisas do seu jeitinho, isso é lindo, isso é mágico, isso é divino, isso vem de Deus. Deus te fez de uma maneira única. Marcelo é o Marcelo, Paulo é o Paulo. A pior coisa que eu posso tentar fazer aqui é tentar copiar você, porque na verdade não vai dar certo, porque você é você. Mas com o meu jeitinho, só eu posso fazer aquela tarefa. Então eu vou aplicar o meu máximo esmero para limpar essa mesa de uma maneira que só eu possa fazer e que realmente cause um efeito uau quando esse cliente chegar e sentir um bom cheirinho de limpeza, né? E que a pessoa olhe para você, nossa, e você vai lá perguntar como é que o seu ambiente estava limpo, né? Foi eu que limpei hoje. Criar significado, você cria conexão. Então, para mim, liderança é, primeiro, ser verdadeiro. Você tem que ser autêntico para gerar confiança e para gerar conexão, né? Os times que melhor se conectam, os times que têm um chefe, um líder que realmente entende dentro da empatia que cada um de nós é diferente e trabalha esse time para que ele funcione melhor. Tivemos agora, né, recentemente na Eurocopa, tem um time cheio de estrelas e tem outro time que talvez tenha as suas estrelas, mais do que isso, ele joga como um time. Né? Os caras sabem onde aquele cara vai estar. E a mesma coisa quando você falou do plantão, né? Cara, quando o plantão é bem tocado, o gerente do restaurante, da pizzaria, da hamburgueria, ele faz o negócio direito, ele já faz o plano de chão. Né? O plano de chão, para mim, é sensacional, né? O plano de chão, você vai lá, busca quem é o gerente, a posição 1, quem vai estar na mesa, quem vai fazer isso, as metas, quanto a gente vai vender, como é que vai ser o atendimento, o que a gente tem que vender hoje. E você começa a desenvolver ali espírito de equipe. Porque você sabe qual é o cara que é melhor no drive-thru. É verdade. Você sabe qual é o melhor no delivery. Mas, excepcionalmente, você vai pegar um que não é tão bom e vai pedir para desenvolvê-lo naquele aspecto, porque você também não pode ficar dependente daquela pessoa. Mas montar esse plano de chão no seu restaurante, para mim, é como escalar a seleção brasileira, cara. Né? E assumir a liderança de que você vai permitir que essas pessoas desenvolvam o seu máximo potencial, que para mim é a função do líder. Faz tanto sentido para mim. Quando eu chegava no restaurante que eu mais trabalhei, que foi no The Barbican, eu chegava e olhava para a escala. E aí a gente trabalhava em várias funções, né? Eu podia estar no hot food, eu podia estar como cashier, mas eu amava estar no floor. Eu gostava de estar ali, de higienizar as mesas, de trocar uma ideia com os clientes. E eu era muito rápido, eu era muito ágil. E às vezes os caras me falavam assim, porra, quando você tá aqui é legal, porque você faz o trabalho de 2 ou 3 caras. Olha, cara, eu adorava fazer esse reconhecimento, né, cara? Não é verdade isso? Então não tinha isso. Quando eu chegava para trabalhar, eu já abria as mesas e já fazia, porque era ali. E às vezes, quando eu tava num lugar que era mais paradão, eu não curtia tanto. Então, Paulo, isso eu tô contando porque muitas vezes o técnico, que é o líder, ele tem que saber colocar o cara na posição certa, né? Se a gente talvez colocasse o Neymar para jogar no gol, não ia funcionar. De repente, quando a gente consegue escalar as pessoas nos lugares certos, a coisa funciona muito mais, né?
Cara, você me fez lembrar, Marcelão, eu vi uma entrevista esses dias do Ronaldo Fenômeno da seleção. E ele falava assim, eu tive o azar, eu me estourei, né, joelho, sei lá o que mais, os problemas que o Ronaldo teve precocemente. Aliás, eu vi o Ronaldo jogar no Corinthians, já tava gordinho e jogava pra caramba, né? Verdade. Então o que eu quero dizer, o cara tinha um talento. Sim. Qual era o talento dele? A explosão. Né? Óbvio, ele era um craque em todos os sentidos, mas ele tinha aquela explosão. Só que os caras, e provavelmente o cara não sabia que estava fazendo errado também, naquela época, quando começou o treinamento dele, mandava ele correr junto com o Cafu, correr quilômetros. Acabou estourando o cara. Sim. Quando o Ronaldo deveria ter sido desenvolvido para melhorar ainda mais a sua explosão. Sim, concordo. O talento dele não era uma corrida de fundo. Verdade. E o técnico, o líder, ele tem que entender quais são as potencialidades dos Marcelos, dos Paulos, dos Joãos, das Marias, das Flávias. Para isso, você tem que dedicar tempo para esse colaborador. Para isso, você tem que entender qual é o sonho desse colaborador. Quais são os medos desse colaborador. Lembra que eu te falei da confiança? Claro. Para ele poder falar contigo e falar, cara, eu não gosto daquela posição. Excepcionalmente, você vai colocar sem ele ter lá. medo de ser mandado embora. Exatamente. Excepcionalmente, você vai colocar ele lá para ele ser desenvolvido. Até porque se vai ser gerente, ele vai ter que aprender todas. Mas onde é que ele é bom? Né? Ele é o Neymar, ele é o zagueiro, ele é o Cafu, ele vai para a direita, vai para a esquerda. Encontrar realmente onde a pessoa vai se entregar ao máximo, onde ela vai ser feliz. Porque segundo a teoria aristotélica, eu concordo todos os dias com eles, eu gosto de filosofia, tá? Então quando eu volto lá atrás para Sócrates e depois para Platão e chego em Aristóteles, para mim é a mais completa, ele diz basicamente isso, o ser humano só nasceu para uma coisa. Você que está me ouvindo aí, o ser humano só nasceu para uma coisa, para ser feliz. E ele vai ser feliz quando ele se encontrar, quando ele tiver liberdade para ser ele mesmo, né? Então, esse é o trabalho do líder para mim. Uau, essa foi profunda, hein, Paulo? Paulo, vou te colocar numa situação difícil, mas eu sei que você vai se virar muito bem. Uma das coisas que eu considero mais desafiadoras no trabalho de liderar um restaurante é treinar líderes. Como é que a gente faz um treinamento de líderes? O que é importante observar quando a gente faz treinamentos de líderes? Muitas vezes eu tenho clientes de consultoria que têm 3, 4, 5, 6, 7 lojas e me falam, Marani, eu não sei treinar liderança. O que eu devo fazer? Na visão do Paulo. Olha, eu posso fazer já vendeu meu jabá aqui para você? Pode fazer o que você quiser. Eu trouxe um presente para você. Verdade. Porque acho que o caminho para isso tem várias formas da gente entender. Isso eu vou responder. Tá, mas trouxe um presentaço para você. Aqui, gente, primeiro uma sacolinha super bonita aqui, mas dentro da sacolinha tem um negócio aqui, cara, que você vai ser o primeiro a receber aqui. Saiu do forno agora. Uau. Como você já sabe, eu tô lançando um livro. Quero que você abra aí pra galera dar uma olhada. Tá bom, vamos ver aqui então, ó. Seja líder que você gostaria de ter como chefe. Seja o líder que você gostaria de ter como chefe. Uau. Aí tá. Então, olha aí. Lindo, Paulo. Olha que lindo. Vamos ver esse livro aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Olha isso. Cara, nesse livro... Esse livro já tá para comprar, Paulo? Tá na pré-venda. Quem acessar meu Instagram, o meu LinkedIn, Facebook... Bonitão, então, né? Obrigado pelo carinho, tá? Nada. Obrigado, amigo. Quem acessar aí o meu Instagram... Mais fácil o Instagram, né? Então, o pessoal mais usa, mas... Sim. Oi, Paulo Camargo. É só isso, tá? Tá. É fácil de lembrar, o meu nome é Paulo Camargo. Oi, Paulo Camargo. Todas as redes sociais da mesma forma. Você encontra um link que está na pré-venda. Né? Galera, olha só, antes do Paulo responder essa pergunta de liderança, eu quero te contar a importância de uma pré-venda para nós que somos autores. Eu tive a oportunidade de ser best-seller esse ano, a gente ficou em primeiro lugar no Brasil em livro de negócios, e eu só consegui isso porque eu fiz uma boa divulgação na pré-venda. Para você entender, o critério você precisa fazer um número muito grande de livros na pré-venda. Então, depois da pré-venda não adianta para ser best-seller. Então, a pré-venda é o importante. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse podcast o link. Você pode entrar lá no Instagram, Oi Paulo Camargo, pegar o link
e comprar. Lembrando que a pré-venda é até que dia, Paulo? É dia 10 de junho. Até o dia 10 de junho. 9 de junho, que 10 ele já começa a valer como venda. Provavelmente deve ser, inclusive, um dia antes que você está escutando, um dia depois de você estar escutando esse podcast. Então, para o que você está fazendo, vai lá na pré-venda, compra o livro do Paulo Camargo, para a gente ajudar o Paulo também a ser best-seller. Eu não tenho a menor dúvida que será, mas eu peço aqui a sua contribuição para que a gente faça com que o livro do Paulo seja best-seller. E graças a Deus e a ajuda de amigos como você, está caminhando para isso. Os primeiros números são excepcionais, assim, estamos super felizes. Mas basicamente aqui a gente fala assim, uma jornada real, como desenvolver sua liderança, transformar equipes e deixar um legado que vai além dos números. Sim. Basicamente, gente, é isso que a gente fala. A gente vai falar aqui, ó, lá atrás, fala, talvez o seu maior desafio como líder hoje seja atender às suas expectativas, as suas próprias expectativas do que um líder deve ser. Então, nesse livro, é que a gente conseguiu contar a história do líder improvável, Sim. Né, das origens que eu já falei, das diferentes passagens pelas diferentes organizações, algumas delas eu já citei, né, como Pizza Hut, KFC, Taco Bell, a gente falou de McDonald's, a gente não falou aqui ainda, mas eu passo pela Zamp depois, e em 8 meses, porque eu fiquei até fevereiro desse ano, Sim. e decidimos que nesse momento fazia mais sentido para mim e para eles Não estar. Então decidimos que A Zamp, a gente fala de Starbucks, a gente fala de... Quando eu cheguei, era Burger King e Popeyes. Ah, tá bom. Nós tínhamos ali cerca de 1.000 lojas. E em 8 meses a gente transformou aquele negócio, trouxe Subway. Starbucks e Subway. Então quase chegou a 3.000 lojas. Que loucura, Paulo. E contratamos as pessoas e obviamente o negócio está sendo tocado por uma outra pessoa agora. Sim. E eu decidi que é o momento de contar essas histórias, não só para McDonald's, para Zamp, mas para todo mundo, né? E por isso comecei a fazer palestras, escrever o livro é o grande marco. E nesse livro a gente conta isso. Estou respondendo a sua pergunta. Né? Sim. Primeiro, a gente tem que entender que as pessoas mudam. O cliente muda, os colaboradores mudam, e é o nosso papel também compreender que as gerações vão necessitar novas habilidades de liderança para você ter sucesso nesse novo momento. Não adianta ficar falando assim, essa geração agora não gosta disso, essa geração agora quer ser TikToker. Gente, é a geração que está aí, e as empresas, o negócio que vai dar mais certo é aquele que tiver um chefe, um líder, que saiba fazer com que as diferentes gerações colaborem entre si. Né? A gente conta isso no livro. Eu já falei algumas, né? Como a criação do significado. A formação da liderança, ela vai passar... esse livro, ele poderia ter sido chamado, né? E ele não fala aqui, mas ele fala dentro, sobre um conceito que a gente chama no livro de liderança tridimensional. As 3 dimensões da liderança. Então, existem sim várias ferramentas e técnicas de gestão. Eu trago várias delas aqui dentro que a gente aplicou, inclusive, no McDonald's, para desenvolver a estratégia do McDonald's. Mas mais do que estratégia, como é que você vai acompanhar, como é que você vai ter ferramentas de acompanhamento de execução? Mais importante do que a estratégia é como as pessoas vão compreender para executar. E você tem que encontrar um porquê para essas ações. Né? Então, eu chamei de liderança tridimensional. A gestão, número 1. Número 2, a liderança em si. Como é que você envolve a galera naquilo que você está querendo que elas façam. E o terceiro, que para mim é o mais importante, é a autoliderança, que vai ser aquele que vai permitir que os outros 2 funcionem. Antes de você liderar alguém, Marcelo, na minha opinião, você tem que liderar a si mesmo. Você tem que resolver os seus problemas como líder, aceitar as suas vulnerabilidades, pedir ajuda. Pedir ajuda, inclusive você como líder que não está conseguindo desenvolver os seus líderes, pode ser lendo o livro, mas mais do que isso. Posso contar uma historinha de um filme, de um curta-metragem, que tem um nome bastante diferente. Acho que vocês não vão esquecer, nem você nem eles. Que é O Menino, a Raposa, a Topeira e o Cavalo. É um nome diferente, né? Esse menino e esses 3 animais, num curta-metragem que ganhou o Oscar, ele conta diferentes histórias que são lições de vida. É lindinho o vídeo, tá? Vocês têm que assistir. Tem muita coisa legal lá pra ver. Mas tem uma história, que é a que eu quero contar aqui, que num diálogo entre o menino e o cavalo era o maior animal dessa galera toda, o menino pergunta assim pro cavalo: qual é a coisa mais corajosa que você já fez?
E o cavalo olha para ele e responde: foi pedir ajuda. Uau. Pedir ajuda é um ato de coragem, é deixar claro que você não vai desistir. Então, quando o seu ouvinte, o seu aluno, o empresário que te procura, fala assim, eu tô precisando de ajuda, você é corajoso, cara, você é foda, você é corajoso, porque é isso que a gente precisa, a gente aceitar que nós não sabemos tudo, né? Então, no caso para mim, o papel do líder, e você é o líder aí, é desenvolver novos líderes. Aí você fala assim, como é que a gente desenvolve novos líderes? Ferramentas de gestão, compreendendo quais são as ferramentas de liderança e permitindo que essa pessoa resolva os seus problemas, que é uma decisão muito pessoal. Sim. Posso contar uma história pessoal sobre isso? Pode. Eu, aos 35 anos, já ia bem nas organizações em termos de promoção, já tinha passado das posições, já era diretor de multinacional, mas eu era infeliz. Eu era infeliz porque eu não tinha resolvido os meus problemas, né? Então, eu tinha um certo ar de arrogante, eu tinha uma dificuldade de permitir com que as pessoas me conhecessem verdadeiramente. Então, eu era um pouco superficial, mantinha uma certa distância, porque eu tinha medo que eles descobrissem que eu não era bom em tudo. Veja que tolinho era esse garoto, né? Garoto, 35 anos, já era um adulto aí maduro, mas eu tinha os meus problemas para resolver. Eu achava que eu tinha que ser bom em tudo. Com você, eu lá atrás também fiz tecnologia. Você fez ciência da computação, eu fui marrar, fiz tecnologia que eu queria fazer em 3 anos, né? Falar que vai ganhar dinheiro com isso. Mas eu também não era bom naquilo. Então fui fazer outras coisas, fui ser generalista. E eu tinha dificuldade de que realmente eu me abrisse por medo. Por medo que as pessoas descobrissem que eu não era tão bom quanto eu queria que elas soubessem que eu fosse. Depois eu fui descobrir que eu era um idiota. Porque, na verdade, a única coisa que a gente quer do líder é que ele seja... A gente quer várias coisas dele, mas a principal que nós não perdoamos é falsidade. A principal que nós não perdoamos na liderança é que ele seja injusto. Justiça, ser justo, é a principal coisa que se espera de um líder. Inclusive quando ele tiver que demitir. Inclusive quando ele não pode tolerar a baixa performance. Inclusive quando ele tem que chamar o colaborador e falar assim, infelizmente... Nós já te demos a primeira oportunidade, a segunda oportunidade você vai nos deixar. Porque eu quero que você seja feliz. Mas não é aqui, porque você não está sendo feliz e nós também não. Eu estou querendo dizer o seguinte, não é chefe bonzinho. Chefe bonzinho de jeito nenhum. Mas ele tem que encontrar esse papel e ser justo. Tá? Se você vai desenvolver o seu líder, tem várias habilidades que ele vai ter que desenvolver. Ele vai ter que ser melhor comunicador, ele vai ter que ser melhor planejador, ele vai ter que ter interesse em aprender as coisas novas. Não, então a curiosidade... Para mim é a principal característica do líder. Ele tem que ser curioso. E tem pessoas que não serão líderes. E a gente tem que entender isso também. Né? Mas de forma assim, mais sucinta, se eu tivesse que dizer qual é a principal função do líder, desenvolver novos líderes. Por uma questão matemática e científica. Quando eu desenvolvo uma pessoa como colaborador, a segunda pessoa como colaborador, a terceira pessoa como colaborador, eu acabei de desenvolver 3 grandes colaboradores. Ok, legal, importante isso. Vamos fazer um outro exercício? Eu desenvolvo fulano agora, não mais como colaborador. Realmente explorando e desenvolvendo as potencialidades dele como líder. Estou desenvolvendo um novo líder. Estou desenvolvendo o segundo como líder. Estou desenvolvendo um terceiro como líder. Esses 3 não mais colaboradores são líderes e vão desenvolver mais 3. Mais 3. Eu acabei de criar progressão geométrica e não progressão aritmética. Quando você faz isso na sua empresa, você realmente transforma... O ganho é exponencial, né? É exponencial. Progressão geométrica versus aritmética. Eu quero voltar em uma coisa, Paulo, porque foi muito forte o que você trouxe. Muitas vezes, ser um líder bonzinho é uma atitude covarde, porque escolhas fáceis, vida difícil. E quando você escolhe ser bonzinho, você está sendo covarde, porque de fato o que você quer é agradar as outras pessoas. E a escolha difícil é ser um líder justo. Eu considero também uma das maiores qualidades, de longe, a justiça em um líder. E muitas vezes a gente precisa ser enérgico, muitas vezes a gente precisa vencer barreiras, muitas vezes a gente vai desagradar, mas ainda assim você vai ser respeitado. Você vai ser respeitado porque você foi um líder justo e foi isso que você trouxe pra gente aqui agora. Então, o meu conselho para você que está escutando aqui é:
entenda de fato se você se considera um líder bonzinho, e é diferente, tá? Algumas pessoas me falam assim, Paulo, Marani, mas eu tenho o coração mole. Eu também tenho. Eu sou um cara extremamente humano. Eu adoro trabalhar com as pessoas e muitas vezes eu falo, porra, se eu demitir esse cara aqui, são 3 bocas na casa dele, mas muitas vezes o que eu penso quando eu vou demitir, que é inclusive uma das coisas que eu menos gosto de fazer na vida, é o processo de demissão, mas eu aprendi a fazer e aprendi que é necessário, Paulo, porque muitas vezes o cara tá preso à minha empresa e tá infeliz porque ele às vezes precisa da grana. E a grande verdade é que quando ele sair dali, ele tem a oportunidade de desenvolver o melhor potencial dele em outro lugar. Então é uma atitude covarde minha, como líder, injusta. Não fazer a promoção desse cara para o mercado. Não é verdade? Voltamos na questão da justiça. Exato. Demiti-lo é justo. É justo. E por isso, nem ele vai ficar puto contigo, nem os outros colaboradores. Aliás, os outros colaboradores estavam esperando isso. É verdade isso. E aí, se renova, porque você vai trazer uma outra pessoa que precisa de uma oportunidade. Sim. Né? Então, todo mundo tem que pagar os seus boletos, todo mundo tem que pagar a conta. Mas se tem algo que você vai fazer ruim, é ser tolerante com baixa performance. Porque vai ser ruim para ele, vai ser ruim para você, vai ser ruim para o seu time e vai ser ruim para o seu cliente. Então, não faz sentido. É injusto. Ser justo é a principal coisa que se espera da liderança. Uau, essa foi demais, hein, galera? Cara, que aula. Paulo, a gente vai para o último assunto aqui agora. A gente já está chegando no final desse podcast que passou voando, cara. De fato, você já está convidado para estar aqui comigo mais uma vez, porque a gente tem muita coisa para falar. Antes da gente finalizar, eu queria saber como é o Paulo na vida pessoal, Paulo em casa. Como é que é o Paulo? Eu sei que as pessoas estão muito curiosas para saber como é o Paulo. Olha, o Paulo sempre foi o cara que... E eu falo isso porque quem me acompanha nas redes sabe que a pessoa interage muito lá, né, nas caixinhas de pergunta. Sim. E eles corroboram o que eu vou falar para vocês. Tem uma frase que eu sempre usei, eu não sou o CEO. O pessoal não entendia. Não, eu estou o CEO. Então, a primeira coisa é que eu nunca me conectei a ser CEO, executivo, diretor, gerente. Aliás, as pessoas não se conectam com o seu crachá. Sim. Elas podem, por interesse, demonstrar isso em algum momento, mas elas se conectam ou não com a pessoa, com o ser humano que está por trás desse crachá. Sim. Então, eu sempre tentei ser, antes de ser diretor de qualquer coisa, ou presidente, sempre deixar claro que eu era o Paulo. E um cara que mantém as suas costumes de origem, gosta de ler, né? Gosta de escrever também, gosto de jantar com a família, gosto de ver os amigos, faço minhas 2 sessões de academia por semana, porque é importante que na autoliderança que você tenha o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, né? Gosto de meditar, uma das coisas que eu curto fazer para manter essa mente exercitada também é dar oportunidade, às vezes, para não pensar em nada, é só pensar em... Não pensar em nada. Pensar em... Cara, se não pensar em nada... É extremamente difícil, né, Paulo? É um exercício. O exercício de meditação. A primeira vez a gente que vai melhorando, né? Mas é muito difícil. Sempre. Sim. Mas aí vem o pensamento, você tira. Então, não pensar em nada talvez seja a melhor forma de definir a meditação é não pensar em nada. Mas é um cara que curte bater esse papo, tá tendo com você aqui. Não tenho centenas de amigos próximos, mas tem alguns que são muito especiais para mim, que eu gosto de curtir um vinho, gosto de comer, gosto de cozinhar. Então, esse é o meu mundo. Cara, galera, de longe, o Paulo foi um dos caras mais legais que eu conheci no mercado. Tive a oportunidade de conhecer o Paulo há pouco mais de um ano. E a gente, de fato, eu sei que você deve estar pensando aí do outro lado, né? Porra, um cara inacessível, um cara difícil, mas depois de escutar esse podcast, tenho certeza que mudou bastante a sua ideia aqui sobre o Paulo. Então, um cara que me recebeu super bem, um cara que está sempre aberto a trocar uma ideia. Então, sem dúvida, uma das pessoas mais legais que o meu trabalho me proporcionou conhecer. Paulo, obrigado por estar aqui nesse podcast. Eu já quero fazer um compromisso, que eu nem te falei isso em momento nenhum. Quero retribuir aqui esse presente que você me trouxe. Eu vou presentear todos os meus clientes de mentoria com o livro do Paulo, aproveitando agora essa pré-venda. Eu quero que esse livro chegue a todos os meus mentorados. Então, eu vou entregar esse presente para eles. É uma forma aqui de estender o seu conhecimento, levar ainda mais o seu conhecimento para o meu grupo, que é
o meu grupo mais próximo. Então, obrigado mais uma vez pela sua presença. Quero que você deixe de novo o seu Instagram aqui para todo mundo te seguir. Excelente. Então, mais uma vez aqui, Oi Paulo Camargo, todas as mídias sociais dessa forma. E eu lembrei aqui que para você acessar a minha página que você compra o livro, é oipaulocamargo.com. Oipaulocamargo.com tem as instruções de fazer já entrar na pré-venda. Marcelo, cara, como sempre, bater um papo contigo é muito agradável. A gente vem aqui achando que vai ensinar alguma coisa e aprende um montão com você. É um prazer. Você mora aqui no meu coração. Tamo junto. Obrigado, amigo. Líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.